O episódio 7 da série 11 Saúde Ambiental em Alerta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc tem como tema a trajetória histórica e trabalho desenvolvido pelo pioneiro Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan em São Paulo, inaugurado em 1945, que chega aos 80 anos e permanece uma referência pública nacional no atendimento a pacientes picados por animais peçonhentos e de aperfeiçoamento profissional nesta área. Só em 2024, a unidade registrou 2.368 atendimentos, sendo 426 casos com animais peçonhentos ou outros animais de interesse médico notificados à Vigilância Epidemiológica do município de São Paulo, e 89 internações e 3.318 atendimentos e orientações por telemedicina. Neste bate-papo rico em informações úteis sobre prevenção a tratamento, recebemos a médica Seila Malak, que tem uma longa experiência no Hospital Vital Brasil. Doutora Seila, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, nessa série que trata de saúde ambiental. Bom, o Hospital Vital Brasil está completando 80 anos, né? É uma data significativa. E eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa história, né, desse pioneirismo também no Brasil. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, pelo teu interesse por nós, pelo assunto, né? Bom, o Hospital Vital Brasil, como você falou, esse ano vai completar em novembro, né, 80 anos. Significa que lá por volta de 1945, alguns médicos mostraram o interesse e necessidade de estudar os envenenamentos humanos, que até então tinha estudos experimentais, se estudava sobre a serpente, sobre seus venenos, mas experimentais. Então, como que isso acontecia no humano, né? E por isso foi a ideia de ter um hospital onde, além, obviamente, da assistência aos pacientes, né? A gente já tinha os antivenenos, né? Os soros antivenenos, antiofídicos, e então vamos trazer esses pacientes e, além de tratá-los adequadamente, vamos estudar, vamos entender o que acontece. E foi a partir daí, eu acho que a gente pode, é claro que tem muita gente aí nesse meio, mas eu acho que um dos médicos que a gente pode chamar atenção foi o Dr. Gastão Rosenfeld, que foi inclusive diretor aqui do hospital. Ele, pelo menos isso a gente vê aí na literatura, né? Que, por exemplo, hoje a gente, a partir dessas avaliações, né, a partir desse acompanhamento, definiu, por exemplo, o que é um caso grave, o que é um caso leve, definiu quais eram as alterações, mostrou quais eram as alterações que os envenenamentos causavam e propôs aí como faria esse tratamento. Isso é muito importante, é uma coisa que começou aqui, né? Isso pensando nas serpentes, mas também, por exemplo, no tratamento de acidentes por aranhas, aquela Loxosceles, que aqui pode causar lesão cutânea, pode fazer ferida na pele, né? Também foi aqui, lá na década de 50, que foi feito o primeiro diagnóstico. O Instituto Butantan começou a produzir o soro e começou também o uso por aqui. Além disso, por exemplo, acidente por aranhas, aquela aranha armadeira que dá uma dor, né, importante, foi aqui também a introdução do uso do tratamento com anestésico local. Então, assim, não só a questão do acompanhamento, do tratamento, da assistência, mas aqui que também de onde saiu as informações, as bases aí para o entendimento desses envenenamentos e também propostas terapêuticas. E aqui recebe o nome de Vital Brasil, né? Gostaria que a senhora também falasse um pouquinho a respeito, né? Que ele é aniversariante, né? Também. Dessa semana, né? Nós estamos em abril.
Então, o Dr. Vital Brasil, antes do Hospital Vital Brasil, né, ele foi o pioneiro, né, um dos principais pioneiros aqui do Instituto Butantan. E a questão do antiveneno, né? Ele descobriu, digamos assim, ou ele percebeu a importância do soro ser específico segundo o gênero da serpente. Então, nada mais natural que um hospital que ia trabalhar com os envenenados, ia tratar com aquele soro, né? Que ele trabalhou também, nada mais natural que esse hospital se chamasse Hospital Vital Brasil. Inclusive, existem fotos, né, que ele estava aqui, até cortando a faixa aí na inauguração. E doutora Sheila, com relação ao atendimento, né? Vocês são pioneiros e ao mesmo tempo, existe algum hospital similar no Brasil, como o Hospital Vital Brasil? Não, no Brasil que vocês têm os hospitais que tratam, né, mas um hospital específico para o acompanhamento apenas de pacientes picados por animal peçonhento é o único. E a ideia é que, além da assistência, né, qual que é o objetivo? Por que um hospital que só faça isso? Mas por quê? Não, é porque eu posso continuar fazendo essa avaliação específica, o que me permite a fazer estudos, né, que até falar já há tanto tempo, 80 anos, vocês não resolveram tudo. Não, à medida que a ciência vai progredindo, a gente tem outros métodos de investigação e a gente vai vendo alterações que antes a gente não tinha condição porque não tinha metodologias para isso, né? Então permite a gente ainda fazer estudos, a questão de até rever tratamentos, rever formas, né? E também uma coisa que eu acho muito importante é educação. Né? Educação no sentido de médicos, pessoal de enfermagem, podem, principalmente médicos que a gente tem aqui estágios, eles podem fazer acompanhamentos aqui junto com a gente, um tipo de estágio, para aprender, porque assim, o que a gente vê hoje, que dentro das escolas médicas, né, você tem um monte de coisa para ser estudada, né? Hoje a medicina, assim, são temas e temas, e acaba que o tema de animais peçonhentos tem um espaçozinho que é pequeno, né? Então, aqueles que estão em áreas onde, ou vai trabalhar em áreas que podem ter esses acidentes, né? Ou tem mais interesse, então a gente está aberto para isso, onde ele pode fazer discussões, né? Então tem um aprendizado um pouco mais aprofundado do que quando teve lá na escola médica. E doutora, as demandas? Quem vem, né, quem é atendido aqui no hospital, né, com questão assim das serpentes, aracnídeos, enfim, né? Uhum. Qual é o tipo de maior demanda, né, que acontece aqui? Bom, primeiro que o nosso serviço é um hospital de porta aberta, né? Mas então tem a demanda espontânea, seja para serpentes, escorpião, picadas de escorpião, aranhas, acidentes com taturanas, né? E também médicos de outros serviços, né, aí pelo Brasil, mas principalmente do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, eventualmente até de fora do país, recebe um paciente lá que foi picado de cobra, foi picado de aranha, foi picado de alguma coisa que ele acha que foi algum bicho peçonhento, mas não sabe o que é. Então o médico, ele entra em contato por via telefônica e ele conversa com o médico que está de plantão aqui, no sentido da gente auxiliar aí na direção a tentar definir um diagnóstico e o melhor tratamento. E no caso, quais são os tipos de serpente, né, que podem ocasionar lesões graves até óbito e as demais, no caso, casos que chegam aqui, né, no hospital? Tá. Bom, em termos da gente fala dos animais peçonhentos de importância médica, serpentes, a gente no Brasil, né, nós temos 4 grupos que são 4 gêneros de importância médica, que é um é o grupo das jararacas, que é o principal, que causa em termos de número, né, de acidentes, é o principal. Depois tem as cascavéis, depois as
que a gente não tem em São Paulo, mas tem em algumas regiões do Brasil a pico de jaca, que é principalmente na região amazônica, é uma serpente que fica em mata fechada, e um pouquinho aqui na Mata Atlântica, mas bem pouco. Aqui em São Paulo a gente não tem, né? Na região sul não tem, bem mais limitado, e que a gente tem por todo o Brasil, mas com frequência também que não é grande, são as corais verdadeiras, né? E além disso tem os escorpiões, que hoje em dia no Brasil, né, em termos de número de acidentes, é o animal peçonhento de importância médica que causa mais acidente. Depois, tem as aranhas também, né? Tem a aranha armadeira, tem a viúva negra, que é pouco frequente, e a aranha Loxosceles, que é a aranha violino, aquela que pode causar uma ferida na pele. E depois tem as taturanas, né? Que também aí são os principais. E doutora, a questão de tempo, né? Porque a gente sabe que alguns casos podem chegar a óbito. Qual é o tempo necessário, assim, para a senhora exemplificar para a gente, né? Que a pessoa detecta, né, que foi picada e a necessidade de tomar o soro. Bom, isso vai depender do que a gente está falando, né? Uhum. Por exemplo, para serpentes, é melhor estudado principalmente no caso da jararaca e da cascavel. Obviamente a gente sempre fala, quanto mais precoce. É óbvio que depende da gravidade do acidente, mas assim, bem grosseiramente, no caso das jararacas e cascavéis, as primeiras 3 horas seria um tempo muito bom, tá? E no caso aí, a partir de 6 horas, por exemplo, no caso das jararacas, tem maior possibilidade de fazer complicações. No caso de cascavel, a partir de 6 horas também a possibilidade de óbito, né? Vai aumentando. Agora, no caso de escorpião, por exemplo, que pode fazer quadros graves, que principalmente em criança, né? É tudo muito rápido, né? Então, assim, picado de escorpião, se é uma criança e quanto menor, começa a vomitar com suadeira pelo corpo, né? Tem que sair correndo, que é muito precoce, né? Pique já começa, é como se fosse uma tempestade. Então, vai depender essa questão de tempo de quem que a gente está falando. Eu acho que essa urgência, assim, é principalmente no caso de escorpião, que daí tem que ser muito rápido mesmo, e depois no caso das jararacas e cascavéis, aí as 3 primeiras horas seriam um tempo bem razoável. Obviamente que tem as exceções, né, nos quadros muito graves, mas assim, no geral, né, seria mais ou menos isso. E muitas vezes a gente ouve falar que as pessoas têm que, se possível, né, pegar o animal que, né, para uma amostragem, né, até para facilitar o trabalho de vocês. Como é que se dá, né, essa questão? Assim? Aí tudo depende da segurança de capturar, né? Mas hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, se não consegue capturar, principalmente no caso de serpente, que é mais difícil, faça uma boa foto, né? E no caso de bicho pequeno, tem que ter uma boa foto também, né? Então, se vai fazer uma foto, né, traga uma boa foto, né, de qualidade para a gente poder ver. E a questão do escorpião, tem o escorpião marrom, né? Eu gostaria que a senhora até identificasse, assim, qual que é o mais, assim, que a gente tem que tomar o mais cuidado, e a gente sabe que às vezes resíduos de construção, né, que ele gosta de locais escuros, e é uma coisa muito urbana também, né, encontrar escorpião. Isso. A senhora falasse um Então, pouco. falar de cor é meio complicado, porque aqui na região sul, sudeste, né, principalmente, o escorpião que causa acidentes mais graves, realmente o Titius cerulatus, que ele é amarelo mesmo, e o outro que é frequente também, mas não faz tanto acidente grave quanto o cerulatus, que é o amarelo, é o escorpião que chama Titius baiensis, que ele é marrom. Mas por outro lado, a gente não gosta de ficar falando de cor, porque lá na região norte, um escorpião que causa acidentes importantes e com gravidade, é um escorpião que é um marrom escuro. Então fica difícil de você falar em cor. Então, assim, importante, foi picado de escorpião, procure um serviço médico, sempre rápido, independente da cor dele.
E agora eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua história, né? Da sua relação, né? Quanto tempo, né? A senhora está no hospital? Por que se identificou com esse tipo, né? De causas, né? Aham. Bom, no meu caso especificamente, eu já estou há 30 anos aqui, já entreguei minha idade, né? Estava terminando a residência médica quando comecei. Aqui eu tinha feito concurso, que foi mais ou menos por acaso, mas tenho que confessar que na época, era uma área que eu realmente não entendia nada, né? E eu fui estudando e junto com os colegas daqui fui sendo formada aqui, né? E hoje, assim, realmente a minha carreira e os meus estudos foram nessa área, né? Eu sou infectologista também, mas hoje o que eu posso dizer que eu mais entendo melhor é essa área de peçonhentos. Então, assim, e o interessante é que assim, é um universo muito interessante, né? Porque você está envolvida com o paciente, mas você tem que entender, obviamente, do paciente e as suas comorbidades, mas você tem que entender a ação do veneno, né? Você tem que entender da serpente também e a questão do ambiente, né? Para ver onde que ela está, não só das serpentes, dos peçonhentos aí todos, né? Onde eles estão, como que esse ambiente vai interferir com isso, né? Por exemplo, esse ano, fevereiro, a gente está em abril, foi aquele mês quente, né? Absurdamente quente, como que isso vai interferir? Então, assim, eu estou há tanto tempo, mas eu estou aprendendo todo dia, perguntas todo dia, né? Então, eu acho que eu ainda tenho muito a crescer. Eu cresci muito, que eu entrei aqui, não sabia nada, né? Então, acho que hoje eu posso contribuir, né, nessa área, mas eu estou aprendendo. E, doutora, saúde ambiental, né? Porque tudo isso é um contexto de saúde ambiental. O que a senhora poderia falar a respeito desse conjunto, né? Que a gente está num ciclo aqui, né? De atendimento, tem os animais peçonhentos, tem a natureza, né? Uhum. Eu acho que essa questão aí do ambiente e claro que as serpentes, mas para mim chama muita atenção a questão da degradação ambiental e os acidentes escorpiônicos. Quando você vai ver a curva de número de acidentes no Brasil, né, e mesmo nas cidades, que é muito urbano, né, é absurda, né? Você partindo de 20, 30 mil acidentes aí no começo desse século e chegando aí a cerca de 300 mil ou mais, que a gente até precisa atualizar aí os dados do ano passado, que ainda a gente não tem, mas assim, foi aumentando absurdamente. Eu até brinco que eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, né? Eu nunca tinha visto um escorpião, né? Eu fui conhecer escorpião quando eu vim aqui trabalhar no Hospital Vital Brasil, né? E agora, lá nessa cidadezinha, eu posso dizer na casa da minha mãe, você vê escorpião toda hora. Então, assim, para mim isso é um absurdo, é impensável, é inaceitável. Isso tem a ver com a degradação, é muito triste isso. E doutora, considerações finais, né? Fique à vontade, né? 80 anos aqui, né, do hospital e também os 30 anos aí de experiência, né? Bom, eu acho em questão pessoal, né? Eu acho que eu tenho só a agradecer a poder trabalhar num serviço como esse, no instituto, né? Porque assim, a gente está falando de Hospital Vital Brasil, mas eu acho que se o Hospital Vital Brasil não estivesse dentro do Instituto Butantan, onde eu posso ter interação com quem trata da serpente, com quem estuda o veneno, com quem produz o soro, né? A gente não seria o que é.
Então, a importância de estar localizado dentro de um centro como este é o que faz toda a diferença da gente ser hoje o que é, no sentido de poder auxiliar os pacientes que chegam aqui, mas todo o nosso conhecimento, essa expertise e experiência, né, que faz toda a diferença. Não adianta você saber ler um livro, mas essa interpretação é muito baseada na experiência. Se eu vejo um paciente, a minha interpretação do que ele tem essa experiência. Então, o fato de eu poder estar aqui num lugar onde há 80 anos tem uma história, essa vai sendo passado para cada médico, para cada equipe, e eu posso ensinar isso para outras pessoas, isso faz toda a diferença, né? Então, o Hospital Vital Brasil está dentro dessa instituição, é o grande benefício e da instituição também. Muito obrigada e um bom trabalho, né? E que mais jovens, né, doutores aí se formem, né? E possa perpetuar aí, né, o trabalho aí de vocês. Obrigada.